Posso começar, professora? Pode sim, fica à vontade. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Cláudia, eu sou aluna do professor Leonardo Costa, eu sou aluna do mestrado interdisciplinar em Ciências da Saúde e estou cursando essa disciplina da professora Sandra de Avaliação Funcional e Processos de Intervenção em Fisioterapia. Eu vou falar sobre a dor crônica, mas eu vou falar sobre a dor crônica de forma geral, sem me ater em nenhuma patologia específica. Bom, eu acho que em primeiro lugar é importante a gente definir o que é a dor crônica, o que é dor e o que é dor crônica. Segundo a IASP, que é uma das maiores autoridades internacionais no assunto, ela revisou, na verdade, a definição de dor, né, atualmente, e a definição que ela dá para dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a ou semelhante àquela associada a dano real ou potencial ao tecido. Em relação à dor crônica, a IASP define como dor persistente ou recorrente por mais que 3 meses. Eu acho que é importante, então, a gente também fazer essa analogia entre a definição da IASP e a definição da Classificação Internacional de Doenças, né, a CID, e a Classificação Internacional de Funcionalidade. A CID, ela utiliza a versão não revisada da definição da IASP, né, então está a forma antiga ainda, que é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano real ou potencial ao tecido, ou descrito em termos de tal dano. E a CID também utiliza a definição atual de dor crônica da IASP, que é dor persistente ou recorrente por mais que 3 meses. Em relação à CIF, o mais próximo seria a definição que eles dão de sensação de dor, que é sensação desagradável, indicando dano potencial ou real a alguma estrutura corporal. Então, a gente pode perceber que ela é bem similar à definição da CID, né, que utiliza a definição da IASP, mas ela não é exatamente igual, e nem deveria também, né, por se tratarem de coisas diferentes, de abordagens diferentes, né, sobre o tema. Bom, em relação à dor crônica, ela possui uma etiologia multifatorial, ou seja, é difícil a gente apontar uma causa única, né, específica para a dor crônica. A dor crônica ela é decorrente normalmente pela interação de fatores físicos, psíquicos e sociais. Os fatores físicos são aqueles fatores relacionados às alterações anatomopatológicas propriamente ditas, né? Os fatores psíquicos são os componentes relacionados às emoções, então como sentimentos depressivos, de ansiedade e o estresse. E o componente social, que é em relação ao ambiente que o paciente está inserido, né? E as atividades e os relacionamentos que ele tem nesse meio. E existem alguns outros fatores também que também desencadeiam ou agravam a dor crônica. Entre eles, nós temos as crenças e as avaliações negativas. Avaliações negativas seria o julgamento do paciente de que algum comportamento dele vai agravar o quadro dele, ou fazer desencadear mais dor e, consequentemente, agravar o dano no tecido, né? Ou se não, por exemplo, seria o paciente achar que por conta da dor que ele está passando, por tudo que ele está vivendo, ele vai ficar incapacitado e vai prejudicar as relações sociais dele. Então, isso são avaliações e crenças negativas que o paciente tem em relação ao problema que ele está vivendo, né? Daí temos os fatores também associados à catastrofização, que seria um comportamento exagerado do paciente em relação àquela dor real ou à dor experimentada já anteriormente por ele. E temos também o medo-evitação, que também seria o paciente evitar de realizar, né, determinadas tarefas ou movimentos por achar que vai aumentar a dor dele e esta, por sua vez, vai agravar ainda mais o problema. Nós também podemos dizer que a dor crônica ela comete principalmente mulheres e adultos acima de 40 anos. Em relação à prevalência da dor crônica, ela possui uma prevalência média na população, no caso da dor crônica inespecífica, ela possui uma prevalência de 34%. Esses dados foram retirados de uma revisão sistemática sobre a prevalência da dor em países de médio e baixo
situação econômica. E daí, em relação às populações mais atingidas, nós temos os idosos e os trabalhadores ativos, principalmente. No caso dos idosos, eles são mais acometidos pela dor crônica inespecífica e pelas dores crônicas musculoesqueléticas, e os trabalhadores ativos são mais acometidos pelas dores crônicas musculoesqueléticas. Bom, como a gente discutiu na aula da Sandra, a classificação internacional das doenças, ela foi desenvolvida baseada apenas no conceito do modelo biopsicossocial, né? Então, portanto, as dores crônicas, elas não estavam muito bem representadas na CID, né? Por esse motivo, a IASP, ela desenvolveu uma força-tarefa para desenvolver uma classificação sobre dor crônica para ser incluída na CID-11. Então, essa classificação envolveu a divisão um capítulo exclusivamente para dor crônica, e dentro desse capítulo, a dor crônica foi dividida em 7 subcategorias. Uma delas só para dor crônica primária, e as outras 6 para as dores crônicas secundárias. Então, entre as dores crônicas secundárias, nós temos a dor crônica visceral, a dor neuropática, a dor orofacial ou dor de cabeça, a dor crônica pós-cirúrgica ou pós-traumática, e a dor crônica musculoesquelética e a dor relacionada ao câncer. Cláudia, só um segundo. Oi? Só Claro. uma pergunta minha mesmo de conhecimento. Em relação ao slide anterior, a dor crônica inespecífica, ela seria essa dor primária, é isso? Isso. Na verdade, a dor crônica primária, professora, é a causa principal da dor, é aquela causa primária. As dores crônicas secundárias, elas são decorrentes a uma outra patologia. Tá? Então, no caso da dor crônica primária, ela seria essa dor crônica generalizada, né, ou inespecífica, e ela é a dor crônica que normalmente está associada com os pacientes com fibromialgia, principalmente. Ok. Tá? Ok, entendi. Mas acho que é importante mesmo, faltou eu explicar mesmo melhor, né, o que seria uma dor crônica primária. Bom, então aqui nós temos o código, né, utilizado na CIF, que vai incluir na CIF, na 11, que seria o MG30, né, esse capítulo exclusivamente para dor crônica, e daí nós temos as subdivisões que vão de 0 a 6. Então aqui, mais uma vez, descrito, né, as nomenclaturas das dores crônicas. Bom, então como a gente pode fazer agora uma relação entre a CID-11, entre o código da CID-11 e a da CIF, né? Eu acho que a primeira coisa, como nós estamos falando de dor, a primeira coisa que nós pensaremos seria então no código de dor, né, que está incluso dentro do capítulo de função corporal da CIF. Então, sendo um pouco mais específico, seria o código B2, que é sobre função corporal em dor, 80, que diz especificamente da sensação de dor. Daí, em relação aos outros capítulos, por exemplo, de estrutura corporal, eu acho que dificilmente a gente utilizaria num caso de dor crônica, até porque, uma coisa que foi levantada até na aula passada, que a gente estaria retomando aquele modelo biomédico antigo, né? Então, como não é a função da CIF, então acho que por conta desse caráter multidimensional da dor crônica, dificilmente a gente utilizará esse capítulo da CIF. E a gente provavelmente vai utilizar os capítulos de atividade e participação social e fatores ambientais, justamente também por essa característica, né, multifatorial da dor crônica. Bom, então se a gente quiser se aprofundar um pouquinho mais na dor, né, ser um pouquinho mais específico dentro da CIF, a gente tem dentro do código B280 sobre sensação de dor, a gente tem mais 5 subcategorias, que é sobre dor generalizada, dor na parte do corpo, dor em várias partes do corpo, dor irradiando para um dermátomo e dor irradiando em um segmento ou região. E também temos esse outro código que é aberto, né, caso a gente não consiga encaixar nos códigos anteriores.
Bom, existe uma outra forma que a gente pode utilizar a CIF pensando em dores crônicas de forma geral. Existe um corset da CIF, que na verdade ele é destinado para as dores crônicas generalizadas, então a gente poderia associar, no caso da CID-11, as dores crônicas primárias, né, que é aquele código de MG30. Esse corset da CIF para dor crônica generalizada, ele possui duas versões, uma versão completa, que possui 67 itens, e uma versão abreviada, que possui 24 itens. No caso da versão completa, eu não acho que ela é prática para o dia a dia, porque ela é muito extensa, e ela é composta por 23 itens dentro do domínio de função corporal, 27 dentro de atividade e participação social, 16 dentro de fatores ambientais e 1 em estrutura corporal. Então aqui a gente percebendo que realmente a estrutura corporal talvez não seja o mais importante para esses pacientes com dores crônicas. Já no caso da versão abreviada, nós temos 9 itens dentro da função corporal, 10 em atividade e participação social e 5 em fatores ambientais. Então aqui a gente pode ver que nem tem nenhum item sobre estrutura corporal. Bom, um outro objetivo da força-tarefa da IASP foi desenvolver um corset específico para dor crônica de forma geral. Então, como que eles fizeram? A IASP ela fez uma revisão do corset genérico da CIF. A Sociedade, deixa eu pegar aqui o nome, Sociedade Internacional de Medicina Física e Reabilitação, fez uma revisão do corset para dor crônica generalizada, e depois, em discussão, eles chegaram no consenso de que um corset para dor crônica deve conter pelo menos 17 itens, sendo eles 8 para função corporal, 7 para atividade e participação social e 2 para fatores ambientais. Então, também não tem nenhum item sobre estrutura corporal dentro desse consenso. Então, existe atualmente esse consenso, mas isso ainda não foi validado. Então, o próximo passo seria eles fazerem essa validação para depois colocarem para uso. É isso que eu ia perguntar. Esse artigo de 2019 é o do desenvolvimento do corset. Exatamente. Eles descrevem em como que eles atingiram esse consenso. Perfeito. Qual que foi a metodologia que eles utilizaram. Então, como pode ver, realmente é tudo muito recente. Então, o próximo passo ainda seria fazer a validação desse corset. Perfeito. Bom, o instrumento de avaliação que eu escolhi para falar para vocês é o PROMIS 29. O PROMIS, na verdade, é um acrônimo para Patient Related Measure Information System. E o PROMIS 29, então, seria um questionário curto que possui que avalia, na verdade, todos os construtos que são importantes para os pacientes com dores crônicas. Então, nós temos construtos dentro da parte física, construtos que avaliam a parte psíquica e construtos que avaliam a parte social. Esse questionário, ele coleta as informações diretamente do paciente, não é sobre a perspectiva dele, tá? E os construtos que são avaliados nesse questionário são ansiedade, função social, fadiga, impacto da dor, intensidade da dor, distúrbio do sono, capacidade de participação em atividades e papéis sociais e depressão. Bom, para falar sobre as propriedades de medida do PROMIS 29, eu trouxe esse artigo que avaliou as propriedades de medida do PROMIS 29 em idosos com dores crônicas musculoesqueléticas. Esse artigo ele foi publicado na Pain Medicine de 2016 e a Pain Medicine possui um fator de impacto de 2,5.
Bom, em relação à confiabilidade do PROMIS 29, ele apresentou confiabilidade de boa a excelente para a maioria dos construtos. Então, em relação ao alfa de Cronbach, todos eles foram acima de 0,8. Aqui eu estou percebendo, professora, que eu não sei porque o quadradinho vermelho ele se deslocou um pouquinho, tá? Na hora que a gente compartilha, às vezes acontece isso mesmo. E também não tem compartilhamento de arquivo, não tem, como é que fala? Animação. Se você tiver animação também. Entendi. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui nessa tabela são os valores do alfa de Cronbach super altos, né, para todos os construtos. O que apresentou o menor valor foi o distúrbio de sono, que apresentou 0,81, e o que apresentou o maior valor, foi insatisfação com as participações sociais, né, papéis e funções sociais. Em relação à confiabilidade teste e reteste, o PROMIS 29 também apresentou confiabilidade adequada. Ele apresentou, aqui também se deslocou um pouquinho, eu vou fazer uma interpretação agora rápida aqui. Ele apresentou, se a gente observar, ICC acima de 0,6 para todos, sendo que o mais alto foi depressão com 0,73 e o menor ICC foi de intensidade da dor de 0,44. Em relação à validade do construto, todos os construtos do questionário PROMIS 29 apresentaram boa validade. Em relação aos pacientes que estavam com afastamento do trabalho recebendo remuneração e que apresentaram altos índices de catastrofização. Então, eles fizeram, na verdade, a validade do construto dessa forma, que não é uma forma recomendada, né, pelo COSME, que foi em que eles associaram, quanto mais afastamento do trabalho, se os pacientes estivessem recebendo remuneração por conta desse afastamento, e quanto mais altos os scores de catastrofização, piores eram os scores desses construtos no questionário. Então, foi dessa forma que eles fizeram a validade de construto. E daí, no caso, todos eles apresentaram resultados adequados. Em relação à responsividade, os construtos do questionário PROMIS que apresentaram boa responsividade foram os construtos de função física, fadiga e distúrbio do sono, tá? Em relação aos pacientes que depois de 3 meses relataram que sua dor ou estava muito pior ou que estava muito melhor. Também não é uma forma mais adequada, né, de se avaliar a responsividade, mas o artigo justifica que eles não quiseram encher os pacientes com muitas questões, né? A gente sabe que normalmente essa avaliação ela já é composta por uma infinidade enorme de questões, então eles não quiseram acrescentar ainda mais itens, né, para estender ainda mais essa avaliação inicial do paciente. Por isso que eles fizeram dessa forma. E professora, calma aí que travou. Travou. Eu caí, não? Não, não. Você tem... Oh, meu Deus. Agora que vem a parte mais interessante, né, professora? Talvez a mais difícil. Que é o score. Eu fiquei pensando como você ia qualificar isso. Bom, então vamos lá. Então, como nós podemos fazer essa relação, né, entre o questionário PROMIS e a CIF? Como a professora pediu para a gente se ater apenas em função corporal e estrutura corporal, eu trouxe aqui apenas os construtos de função física e intensidade da dor, senão até porque a apresentação ia ficar muito grande. Então, eu acredito que o construto de função física possa estar correlacionado com o código B7 da CIF, que diz sobre funções musculoesqueléticas e relacionadas ao movimento. E acredito que o construto de intensidade da dor
esteja relacionado com o código B280 sobre sensação de dor. Bom, então essa é a carinha do questionário. Então nós temos 4 itens que avaliam a função física, com 5 opções de respostas, variando de 1 a 5, sendo que 0 indica uma deficiência maior, e o 5 indica menos deficiência. E nós temos o construto de intensidade da dor, que varia de 0 a 10, então 0 indicaria não é maior deficiência, para o maior problema, né? E eu não me lembro agora. E 10, mas daí o próximo vai mostrar. E 10 indicaria maior deficiência. Deficiência não. Desculpa, professora, quer me lembrar? Da dor? Do conceito da dor. Mas acho que o próximo slide é deficiência mesmo? Ah, então tá bom. Aqui. Então essa foi a forma que eu achei para fazer essa associação entre o PROMIS e a CIF, né? Então, em relação ao construto de função física, quando o paciente atingir a pontuação mínima, que é 4, eu correlacionarei com ponto 0, utilizarei esse qualificador da CIF, que significa que não há deficiência. Quando o paciente pontuar de 5 a 8 em função física, eu utilizaria o qualificador ponto 1, que indica uma deficiência leve. De 9 a 12, eu utilizaria ponto 2, que indica uma deficiência moderada. De 13 a 19, eu utilizaria o ponto 3, que indica uma deficiência grave. E quando o paciente atingir a pontuação máxima de função física, que é 20, eu utilizaria o ponto 4, que indica uma deficiência total. Quer fazer algum comentário, professora? Depois. Tá sobre a função física, depois. Só uma coisa, na verdade, essa relação que você fez foi simplesmente pelo número de pontos e você distribuiu no score de 0 a 4. Não, eu utilizei aquela tabela que fala que quando não há deficiência, isso, de tabela de porcentagem, exatamente. Okay, perfeito. É porque no fim é isso mesmo, a deficiência grave, ela está aqui com de 13 a 19, ela tem uma amplitude de 6 pontos. Aqui, isso, né? Exatamente, foi o que eu percebi fazendo essa conversão realmente, que talvez a maioria dos meus pacientes se encaixariam aí. Exatamente, o score, lembrando sempre que a deficiência grave, pelo qualificador da CIF, é a que tem maior amplitude mesmo, né? Porque ela pega ali de 50% até 95%, né? Sim. E como o questionário, a PROMIS, né, não possui tantos itens, né, tem uma pequena pontuação que é só 4, então não tem uma amplitude. Então, só quando o paciente realmente zerar, né, no questionário, que ele vai não ser encaixado no ponto 0, né, e quando ele tiver a pontuação máxima, que é 20, que vai ser incluída no ponto 4. Né, então, esses 2 itens ficaram sem variação. Perfeito. Tá? Daí, em relação à intensidade da dor, quando o paciente pontuar 0, que é o mínimo, né, ou seja, não há dor, eu classificaria na CIF com o qualificador ponto 0, que não há deficiência. Os pacientes que relatarem dor de 1 a 2, eu utilizaria o ponto 1, que é uma deficiência leve. Os pacientes que relatarem dor de 3 a 5, eu utilizaria o qualificador ponto 2, que é uma deficiência moderada. Os pacientes que falarem que a dor é de 6 a 9, eu utilizaria ponto 3, que é uma deficiência grave. E os pacientes que relatarem que estão com uma dor máxima, que é 10, eu utilizaria o qualificador ponto 4, que significa uma deficiência total. Aqui eu também utilizei a porcentagem para conversão. Perfeito. Bom, para falar sobre o tratamento da dor crônica, eu trouxe esse artigo, que é uma revisão sistemática com meta-análise, publicada na Pain Management de 2019. Essa revista possui um fator de impacto de 3,2. Então, um fator de impacto relativamente alto. Aqui nessa revisão sistemática, eles avaliaram a efetividade de um programa interdisciplinar para o tratamento dos pacientes com dor crônica de forma geral. Tá? E nessa revisão sistemática, eles encontraram que, sim, um tratamento interdisciplinar, um programa interdisciplinar, ele é efetivo para tratar esses pacientes, ou seja, eles melhoram
a saúde física, mental e social desses pacientes e, consequentemente, pode trazer uma qualidade de vida melhor. Daí, os tratamentos que eles relataram nessa revisão sistemática são os tratamentos medicamentosos, né? Fisioterapia, então nós temos desde a fisioterapia convencional, a terapia ocupacional e a biofeedback, que eu acho bastante interessante. Eu não sei se todos conhecem essa terapia, que, por exemplo, tem aquela técnica do espelho, né? Que é utilizada bastante em neuro, né, professora? Sim. Biofeedback. Temos a terapia com psicólogo, né, que também é muito importante para esses pacientes. Esses pacientes também eles podem fazer o uso de terapias complementares, como massagem, yoga, acupuntura. E outra coisa que é muito importante para esses pacientes é mudança no estilo de vida. Então, isso vai desde a prática de atividade física, abandono de tabagismo ou consumo de bebidas alcoólicas, até uma alimentação um pouco mais saudável. E esse tratamento, ele é entregue para esses pacientes, então, de forma interdisciplinar. Então, nós temos todos esses profissionais aqui associados à entrega desse tratamento. Bom, a conclusão, então, que eu tiro, né, sobre a associação do PROMIS 29 para a CIF é que o construto de função física provavelmente eu utilizaria o código B7 de funções musculoesqueléticas relacionadas aos movimentos, e os qualificadores seriam, então, quando o paciente apresentar o score mínimo de 4 do PROMIS, eu utilizaria o qualificador ponto 0, quando o paciente responder na pontuação máxima do PROMIS 29, eu utilizaria o qualificador ponto 4. Em relação ao construto, intensidade da dor, eu utilizaria o código B280, sobre sensação da dor. E os qualificadores, quando o paciente tiver uma pontuação mínima, e aqui eu esqueci de mudar, professor, é 0, tá? Score 0, eu utilizaria o qualificador ponto 0. E quando o paciente tiver uma dor máxima, né, uma pontuação 10 na escala de dor, eu utilizaria o qualificador ponto 4. Ok. É isso.